Bom dia pessoal, bom dia galera. Sejam todos bem-vindos, tá? A esse novo projeto que a gente vai começar aqui. São 31 dias lendo o livro de Provérbios, um livro diariamente, chamado aí Gatilho da Sabedoria. Qual que é o nosso objetivo e a nossa finalidade nesses dias? É a gente pegar as leituras de Provérbios, todos os dias de um livro de Provérbios, e retirar desse livro, um grandioso livro, palavras de sabedoria e de instrução. A gente vai verificar que o livro de Provérbios ele tem três separações, né? Do capítulo 1 ao capítulo 9, o Salomão, ele, assim, para entender melhor, quando Salomão foi pedir algo a Deus, ele pediu a sabedoria. Dentre tantas coisas que ele poderia pedir, ele pediu a sabedoria. Porque Salomão foi a pessoa que escreveu praticamente quase todo o Provérbios, tá, pessoal? Para quem às vezes não tem muito o entendimento, Salomão foi a pessoa que escreveu praticamente quase todos os livros de Provérbios. Então, dentre tantas coisas que ele poderia pedir a Deus, ele pediu a sabedoria. Então, assim, nesse capítulo 1 ao capítulo 9 vai falar muito sobre isso, né? Vai ter os 10 discursos de um pai ao filho e 4 poemas ali dentre esses capítulos da sabedoria, ou seja, a sabedoria falando para você. É como se ela estivesse te orientando, te instruindo, tá? E depois do capítulo 10 ao capítulo 29, vai focar muito, esses capítulos aqui são maravilhosos também, vai focar muito, vai falar sobre várias coisas da vida. Quando eu falei lá atrás sobre o livro de Provérbios, a gente está lendo para os nossos negócios, para o nosso casamento, para a nossa família, é nessa parte aqui que vai elencar, vai falar sobre casamento, vai falar sobre dívidas, sobre negócio, sobre família, perdão, amizade, generosidade, pobreza, álcool, justiça, caráter. Então, assim, o quanto é grandioso e o quanto é completo esse livro, tá bom? Por isso que eu decidi aqui a gente fazermos junto essa leitura de Provérbios, para a gente retirar palavras e viver elas nos nossos dias, tá bom? E depois no capítulo 30 e 31 vai falar sobre dois sábios, né? Que é o Agur e o Lamuel. Essas pessoas quase não foi falado sobre quem é essas pessoas, mas tá lá falando sobre eles, né? Eles falando, na verdade, nesse livro. Então, o que eu quero convidar você essa manhã e depois para quem vai assistir gravado esse vídeo, a pegar a sua Bíblia, tá? Independente da religião. Se tiver palavras diferentes, vai ser sinônimos. Pegue essa palavra que fez sentido para você nesse dia e vive ela. Coloque ela para viver no seu dia, tá? Eu não sou nenhum estudioso aprofundado da Bíblia, apesar de já ter 10 anos que eu faço a leitura da Bíblia. Eu não sou, qual que sempre foi o meu objetivo? Pegar e vivenciar aquela leitura e vivenciar as leituras na minha vida, tá? Então esse é o principal objetivo nosso, tá, galera? É pegar essas palavras, retirar pequenas palavras, uma, duas palavras da leitura diária e realmente internizar, colocar ela no nosso interior e viver ela no dia e viver essa palavra na semana, tá joia? Esse livro foi escrito pelo rei Salomão, tá? Ele foi considerado o homem já mais rico da Babilônia, rei da Babilônia, e ele é filho de Davi e ele foi o terceiro rei de Israel. E eu busquei uma informação que eu fiquei curioso, falei, eu vou pesquisar sobre isso aqui. Porque sempre fala que o Salomão foi o homem mais rico, né? Até financeiramente. E a gente vai ver que o Salomão não vai tratar somente de dinheiro, tá? Ele vai tratar de várias coisas. Quando a gente fala de sabedoria, não é somente dinheiro. Eu sempre falo e friso isso. E a gente vai ver durante o decorrer desses livros que o financeiro não a riqueza não é só o financeiro. Mas aí eu fiquei curioso falando nisso e eu pesquisei. Naquela época, em média, o rei Salomão, a moeda da época chamava talentos, tá, pessoal? Só para saber, tem talentos de ouro e talentos de prata, como se fosse o real hoje, né? Então, o rei Salomão ele ganhava em média 666 talentos por ano. E eu fui pesquisar na internet, vi alguns vídeos para converter, como que se fosse hoje, né?
Quanto que seria esses talentos, né? E aqui, um talento, para você ter a noção, equivale a 36 quilos de ouro atualmente. Aí o que eu fiz? Eu peguei o preço da grama do ouro atualmente, multipliquei aqui e cheguei numa conclusão mediana, mais ou menos, né, gente? Que ele ganhava, e hoje, se fosse atualizar para o dia de hoje, cerca de 7 a 8 bilhões ao ano, tá? Então, assim, esse aqui foi uma curiosidade que eu tive, eu pesquisei e eu estou trazendo para vocês. De repente, alguém ainda não teve essa curiosidade de descobrir o quanto que ele ganharia se fosse no dia atual, tá bom? Então, eu convido você, nesse momento, pegar a sua Bíblia para a gente começar a leitura de Provérbios, tá? Vai ser uma maratona de 31 dias, vai ser minutos, tá, pessoal? Não vai ser demorado. A gente vai fazer a leitura, fazer uma breve reflexão e vai vivenciar esse dia de hoje, tá bom? Vivenciar e pegar essas palavras e levar com a gente. Então vamos lá, primeiro capítulo. Finalidade dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições de bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute, e aumentará o seu saber. E o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias máximas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nessa primeira etapa aqui, que a gente já pode retirar dessa primeira etapa? Aqui fala muito sobre sabedoria e instrução, né? E aqui, para quem que ele quer deixar a mensagem, não é para pessoas muitas completas. Aqui ele fala, eu quero dar ao simples. Tá? O que seria esse simples também? É você ter o coração aberto para praticar essas palavras aqui. Não precisa ser uma pessoa entendida. O simples vai entender a palavra que está escrita aqui, tá bom? Ao adolescente, porque adolescente, galera, a fase de adolescente é a fase mais complicada que tem para você se desviar, para você ir para o caminho errado. Então ele vai falar também para o adolescente que o sábio escute, tá bom? Aqui é mais uma palavra que ele fala. Então vamos continuar. Fugir das companhias dos maus. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, não despreze o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça, e um colar para teu pescoço. Meu filho, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se te disserem, vem conosco, faremos emboscada para derramar sangue, amaremos ciladas ao inocente, sem motivo. Como a região dos mortos, devoremo-lo vivo, inteiro, como aquele que desce à cova. Nós acharemos toda a sorte de coisas preciosas. Nós encheremos nossas casas de despojos. Tu desfrutarás tua parte conosco. Uma só será a bolsa comum de todos nós. Ó, não andes com eles, afasta teus passos de suas sendas, porque seus passos se dirigem mal e se apressam a derramar sangue. Debalde se lança a rede diante daquele que tem asas. Eles mesmos armam emboscadas contra o teu próprio sangue, e se enganam a si mesmos. Tal é a sorte de todo homem ávido de riqueza. Arrebata a vida àquele que a detém. Aqui fala sobre a fugir das companhias dos maus. Quando a gente fala aqui, ó, no início fala para ouvir a instrução do teu pai e da tua mãe. Vai passando o tempo e a maturidade é a melhor maneira de você depois entender isso. Depois que às vezes você tem filhos também, você vai entender essa situação de ouvir muito a instrução do seu pai e da sua mãe, que lá atrás às vezes eles falavam e você não dava entendimento, não desprezava mesmo, né? E depois com o passar do tempo você vai verificar que fazia todo sentido. Às vezes você errou muito durante a sua vida, às vezes não errou tanto, mas você pode ter certeza que a maioria das vezes a instrução do teu pai e da tua mãe
vai ser uma instrução para você pegar o caminho certo e fugir da companhia dos maus, igual fala a palavra. Então, você que está escutando essa palavra e não tem o hábito de escutar essa instrução do teu pai e tua mãe, está escrito, escute a instrução do teu pai, da tua mãe, principalmente você que é adolescente, tá? E você que ainda mora com seus pais, está falando aqui. E falando também sobre a companhia dos maus. Não ande com eles. Afasta teus passos de suas sendas. Cuidado você que é uma pessoa boa, você que está no caminho reto, de andar com pessoas que não estão no mesmo caminho que você. Aqui eu te falo, você vai se desviar. Você pode ter certeza disso. O mal, ele te puxa para o lado, tá? Porque, gente, muitas vezes você praticar ali um pecado é muito gostoso. Essa é a realidade. O pecado não é que é ruim. O ruim é a consequência do pecado. Vocês já pensaram sobre isso? Então, assim, cuidado com as companhias. Cuidados igualmente, Roseilton. Valeu, obrigado, viu, Roseilton? Então, assim, cuidado com as companhias. É isso que a palavra vem dizer. Eles te querem seduzir. Nossa, como que assim, usa argumentos e palavras que vão te seduzir. Fiquem alerta, pessoal. Fiquem alerta, tá bom? Vamos continuar aqui. Sabedoria personificada. O que é isso? É a sabedoria falando para você. O que a sabedoria tem para falar para você, então? Você que está aqui passando, assistindo essa live, o que a sabedoria tem para falar? A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada. À entrada das portas da cidade ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice? E os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito. Eu vos ensinarei minhas palavras. Uma vez, olha o que a sabedoria está falando para nós. Espalharei sobre vós o meu espírito. Eu vos ensinarei minhas palavras. Aí ela vem falando, você. Uma vez que recusastes o meu chamado, e ninguém prestou atenção quando estendi a mão. Uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror. Quando vier sobre vós um pânico, como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós a tribulação e a angústia, então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência, sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos com desprezos as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata, e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança, viverá tranquilo, sem recear dano algum. O que a sabedoria quer dizer para nós aqui? Pessoal, cuidado. Leia o que está escrito aqui. A gente vai ver no decorrer de vários livros. Se a gente está buscando a sabedoria, ela está aqui dentro. Tá? Muitas vezes as pessoas leem muitos livros de autoajuda, de reflexões. E quando você vai pegar as palavras que estão escritas lá, da onde que estão sendo retiradas essas palavras? Da Bíblia Sagrada. Tá? Muita gente às vezes leva a Bíblia como religiosidade. Mas a Bíblia é o manual da vida. Tá? Ela é simplesmente, quando a gente fala simples, não é porque ela é muito simples, mas é que ela é muito completa. Porém, a gente tem que levar como simplicidade o manual da vida.
Então, assim, todo momento da sua vida você está passando por alegria, por tristezas, por dor, por felicidade, por momentos difíceis, tribulações, angústias. Quando você vai verificar, está tudo escrito aqui. Você vai passar por isso. Se você passar por isso, vai estar escrito. Como que vai fazer? Você vai fazer dessa forma aqui. E às vezes você passa por situações na sua vida, na nossa vida, e a gente age ou de acordo com a Bíblia ou não está de acordo. Mas independente da sua atitude com as consequências da vida, vai estar tudo escrito aqui. E é isso que a sabedoria vem falando para nós nessa manhã. Você que me seguir, você que tiver essa sabedoria, não vai ter, aqui fala sobre que aquele que me escuta, porém habitará com segurança. Então, assim, muitas vezes nos nossos negócios, muitas vezes nas nossas famílias, casamento, nas nossas, aqui eu falo assim, ó, na questão do nosso caráter, no perdão, a gente deixa de agir de forma correta. E o que acontece? Nos faltou a sabedoria para agir. E é por isso que nessa manhã eu convido para nesse dia de sábado, hoje é o primeiro dia dessa maratona GDS, que é os gatilhos da sabedoria. Então nosso objetivo é pegar palavras aqui, elencar as palavras e viver no nosso dia, tá? Então assim, Diego, vamos lá, então o que a gente pôde pegar com esse provérbios de hoje, com esse dia de hoje? A gente começou ali falando da sabedoria e da instrução. Então esse livro aqui, se você precisa de sabedoria e instrução, leia esse livro, me acompanhe, vamos ler junto, vamos refletir junto, vamos levar essas informações para o nosso dia junto e vamos vivenciar mesmo aquilo que a gente leu nesse dia. Então, não adianta a gente só ter um conhecimento, saber ser expert em alguma área, uma área financeira, uma área de mecânico, uma área, Roseilton, por exemplo, ser contador especialista, se a gente não viver a sabedoria e a instrução. Tá? Eu citei já muitas pessoas que ganham premiações de loteria, tudo, mas não tem a sabedoria e a instrução para usar essa premiação. Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos levar, precisamos ter sabedoria e instrução, né? Essas palavras também aqui fala para o simples. Então, assim, são palavras que o simples vai levar para ele. Aqui você não precisa ser um cara entendido para poder captar essas informações e vivenciar, né? Fala da companhia dos maus, cuidado. Escute, ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. E necessariamente precisa somente ser os dois, Diego? Não. Essa instrução aqui, ele quer nos dizer, ouve as instruções dos experientes, daquelas pessoas que já vivenciaram algo que você está vivenciando no momento. É a melhor coisa. Lá nos outros livros vai estar falando sobre isso também. Viver a experiência. Por exemplo, hoje eu posso dar conselho para um adolescente, meu sobrinho, por exemplo, ele tem 16 anos, eu posso dar conselho para ele, eu já vivenciei o que ele está vivenciando. Então, se eu vejo que ele está errando em algo, eu falo, cuidado com isso aqui, não faz assim. E da onde que eu posso tirar toda essa sabedoria? Da Bíblia Sagrada, tá? Que é a instrução. E por último aqui a gente pegou a sabedoria personificada, que é a sabedoria falando para nós, né? Então ela fala, gente, adquire, pegue a sabedoria e leia, né? Até quando amareis a tolice, né? Então, a gente que não busca a sabedoria, a gente é considerado como tolo. A gente age como tolo mesmo sem saber. Mesmo sem saber, se a gente não está agindo com a nossa sabedoria, não está sendo instruído pela palavra de Deus, a gente está agindo como tolo. E muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas assim, as pessoas que não sabem, que não têm conhecimento, ótimo. O difícil é aquelas pessoas que sabem e não agem da forma que devem agir. Esse é o pior, tá bom? Então, a sabedoria para finalizar o nosso dia e vivenciar todas essas palavras. A sabedoria, então, fala aqui para não recusar o chamado dela, né? Espalharei sobre vós meu Espírito Santo, né? Então, assim, ela está pedindo, ela está clamando, eu estou aqui. Agora depende de cada um de nós para adquirir essa sabedoria e essa instrução. Tá joia?
Então assim, eu quero agradecer, tá? Você que passou aqui pela manhã, quero agradecer também você que vai estar vivenciando, vai estar assistindo essa live depois. Anote, pegue 5 palavrinhas aqui, por exemplo, sabedoria, instrução, sair da companhia dos maus, instrução do teu pai e da tua mãe, ou uma pessoa mais experiente, e viver a sabedoria. Olha só, peguei 5 aqui já. Peguei 5, sabedoria, instrução, fugir das companhias do mal, pegar a instrução do seu pai, da sua mãe ou de uma pessoa mais experiente e viver a sabedoria, buscar entender o que é realmente a sabedoria. Então, nesse primeiro capítulo de Provérbios, ficamos com essas palavras e vamos viver no nosso dia. Você que às vezes não tem um hábito ainda de leitura do Provérbios, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler novamente depois. Leem novamente, anote, rascunhe, gente, rabisquem. A Bíblia é para rabiscar mesmo, tá? Mas vivem, porque toda vez que eu leio Provérbios, eu busco um entendimento novamente diferente. Eu posso, hoje a gente está lendo o capítulo 1, se daqui 30 dias, 31 dias a gente vai voltar no capítulo 1, eu vou ler e eu vou falar outras coisas para vocês. Por quê? A gente muitas vezes interpreta e fala aquilo que a gente está vivendo no momento, aquilo que nós estamos hoje sentindo. Então, através disso aqui, a gente vai vivenciar e vai melhorar a nossa vida. Tá joia, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoe e que a gente possa fazer o maior proveito possível. Eu tenho certeza que aqui é muito completo esse livro e a gente vai falar muito ainda sobre família, sobre negócios, sobre perdão, vai falar sobre dinheiro, que envolve negócios também, vai falar sobre instruções e a sabedoria para o nosso dia a dia. Isso nos ajuda em um todo, tá? Isso nos ajuda em um todo. Gente, fiquem todo mundo com Deus. Muito obrigado e até amanhã para o segundo dia do GDS, Gatilhos da Sabedoria. Valeu, galera!